Mindset, baby. Mindset. E se te interessa mais uma vez a minha opinião, eu tenho que dizer que eu acho essas buzzwords muito cafonas. Tipo, buzzwords. Mas a gente precisa falar sobre mindset. Eu juro que eu tava tentando evitar essa palavra até agora, mas não vai ter jeito. Mindset é a forma como a sua mente está condicionada a responder a certos estímulos. Esse conceito surgiu em 2006, quando a psicóloga Carol Dweck publicou o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Apesar do título ser super apelativo, ela faz umas reflexões interessantes. Eu vou deixar o link do livro aqui para quem tiver interesse. Na pesquisa que ela fez, ela estuda como a crença das pessoas sobre as suas próprias habilidades e sobre quem elas são podem afetar o seu desempenho e sucesso. Para ela, existem dois perfis predominantes: as pessoas que têm mentalidade fixa e as pessoas que têm mentalidade de crescimento. Só que antes de seguir, vamos entender então como é que se formam as crenças? Para isso, a gente vai se apropriar da obra de outro psicólogo e pesquisador, o Michael Shermer. O nosso cérebro, o tempo todo, ele fica tentando encontrar sentido nas coisas, fazer leituras, avaliar os riscos. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Nós somos programados para reconhecer o ambiente e estabelecer padrões. Então nós interpretamos um monte de coisas aleatórias e tentamos achar um fator comum que dê sentido para aquilo que a gente está vendo ou aquilo que está acontecendo. Só que o nosso cérebro quer o quê? Quer economizar essa energia, quer conforto e quer prazer. E assim, explicando de uma forma bem simplista, estabelecer padrões é uma forma dele conseguir fazer isso. Sabe quando a gente está aprendendo a dirigir, que é um gasto de energia mental enorme para você conseguir sincronizar acelerador, embreagem, câmbio, volante, prestar atenção no trânsito? É o caos. Mas depois que a gente se condiciona, que o cérebro aprende os padrões, você faz tudo no automático, sem pensar. E esse automático que o cérebro gosta, porque economiza uma energia cognitiva enorme. E é por isso que nós estabelecemos padrões de interpretação, de comportamento, pra gente ficar ali curtindo uma preguicinha gostosa. De certa forma, o cérebro detesta não saber sobre as coisas, não conseguir interpretar as sensações, não conseguir interpretar os sentimentos. Mas às vezes, para ter uma resposta rápida e que dê conforto, ele escolhe cortar o caminho para compreender o mundo. É por isso que as teorias de conspiração, por exemplo, pegam tão bem. Porque é muito mais fácil você acreditar numa coisa do que pensar sobre ela. As pirâmides do Egito, por exemplo. O que é mais rápido para voltar para a preguicinha? Concluir que elas foram construídas por ETs? Ou concluir que no norte da África existiu uma civilização culturalmente complexa, com conhecimentos avançados em matemática, astronomia, medicina, com sistema de escrita? Porque para essa segunda opção dá mais trabalho. Você tem que pesquisar, você tem que investigar, você tem que traduzir os hieróglifos, fazer engenharia reversa das construções. É mais fácil dizer que foram os ETs. Assim como é mais fácil dizer que a Terra é plana, ou, sei lá, que o mundo é governado por répteis. Tá vendo? É um atalho cognitivo que dá um certo conforto. É mais fácil acreditar do que pensar. É mais fácil crer do que saber. Eu odeio essas frases de impacto com a mesma força que eu odeio as buzzwords. Mas, de qualquer forma, elas ajudam a sintetizar um conteúdo que é bem cabeçudo. Esses padrões de atalho que o cérebro constrói são muito fortes. Um exemplo interessante é a pareidolia. Sabe quando a gente vê um rosto onde não tem? É só a gente enxergar dois pontinhos e alguma coisa que pareça uma boca
e pronto. Isso é tipo um aplicativo que já vem instalado na nossa cabeça. Mas também, imagina só os homens das cavernas no meio do mar. Se eles não conseguissem identificar 2 olhos e uma boca, eles corriam o risco de serem mortos por um predador ou então serem atacados por um grupo inimigo. A pareidolia nada mais é do que a gente enxergar padrões onde eles não existem. Acontece quando nós vemos formas nas nuvens, por exemplo. E a grande sacada na engenharia do cérebro para economizar energia é o seguinte. Imagina que você está olhando as nuvens e enxerga um unicórnio. Uma vez que você viu esse padrão, ele gruda na sua cabeça. Você nunca mais vai desver o unicórnio. Não é? É uma forma de economizar energia cognitiva. Você vai bater o olho e vai enxergar o unicórnio. Não vai precisar interpretar, conectar conhecimentos, acessar sua memória. É só olhar e interpretar, entender o que é aquilo. Por um lado, isso pode salvar a sua vida. Porque, como eu disse, enxergar 2 olhos e uma boca no meio da floresta e sair correndo sem entender direito o que é aquilo, pode salvar sua vida. Por outro lado, se a gente deixar um padrão se cristalizar, se estabelecer, nós podemos formar crenças. E muitas vezes quem tem uma crença muito forte não consegue nem reconhecer que uma crença é uma crença. Por exemplo, comer no sol entorta a boca, ou varrer a casa de noite espanta a sorte, ou cortar o cabelo na lua cheia faz ele crescer mais rápido. Mas vai tentar convencer uma pessoa que acredita nessas coisas do contrário. Acreditar é tão normal quanto respirar. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de reconhecer isso. E dá muito trabalho mudar as crenças. É como você tentar desver o unicórnio que você viu nas nuvens. Eu vou deixar aqui o link de uma palestra do Michael Shermer no TED, que ele fala sobre acreditar em coisas estranhas. É muito interessante. Para encerrar essa aula antes que ela fique muito longa, a gente entendeu como que as crenças se formam. Para agora a gente voltar para o conceito de mindset. Mindset é a mentalidade ou o conjunto de crenças e atitudes que uma pessoa tem em relação a si mesmo, aos desafios e a maneira como vê o mundo. E segundo a Carol Dweck, você pode ter uma mentalidade positiva, que ela chama de mentalidade de crescimento, aberta a aprender, a crescer, ou negativo, com uma mentalidade fixa, resistente a mudanças e a desafios. Antes de seguir para a próxima aula, faça uma reflexão sobre as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre as coisas que te cercam, sobre os seus próprios desafios. Lembra do Firmino e do Zeferino? Um tinha uma mentalidade flexível e o outro uma mentalidade mais rígida. Será que você tem uma mentalidade rígida ou uma mentalidade flexível?